Resolvendo uma questão de um vestibular da PUC do Rio Grande do Sul. Essa questão ela envolve a problemática do campo magnético em uma espira circular. Vamos aqui fazer a sua leitura. Para uma espira circular condutora, então nós temos uma espira circular percorrida por uma corrente elétrica de intensidade I. Devemos destacar aqui um momento inicial que a corrente elétrica ela é igual a I. É registrada, neste momento inicial, um campo magnético que a sua intensidade ela é igual a B. Então, quando a corrente elétrica é igual a I, nós temos que o campo magnético, vetor indução magnética, associado ao centro da espira, vai ter um valor B. Isso sempre destacando no centro da espira. Alterando-se a intensidade, então temos aqui uma palavra-chave na análise dessa questão. Nós iremos alterar o valor da intensidade da corrente elétrica. O que significa? Nós temos que a equação para vetor indução magnética ela é igual a beta B vezes μ0 vezes o valor de I dividido por 2R. Então, nós temos a variável corrente elétrica, μ0 é constante e R. Então, eu vou ter que alterar o valor de I. O valor de R vai se manter constante. R não vai alterar. R é o valor do raio da minha espira. Para um valor I final. Então, o que eu alterei foi o valor de I. Nós tínhamos um I inicial e teremos um I final, que vai ser alterado. Ao alterar o valor da corrente elétrica, automaticamente eu vou alterar o módulo do campo magnético. Nessa situação, nós temos que o campo magnético, nessa situação final, ele vai assumir um valor de 5B. Já é um valor diferente do anterior. 5B é 5 vezes maior do que B. A questão pede para nós calcularmos qual é a razão entre as intensidades da corrente elétrica inicial e final. Final e inicial, encontrando a razão I final dividido por I inicial. Isso é o que eu quero encontrar. Com isso, eu tenho que analisar dois momentos, o momento inicial e o final. E inicialmente, o que é que eu tenho? Inicialmente, eu tenho um campo magnético de intensidade igual a B, tenho uma corrente inicial igual a I e tenho que o valor do raio da minha espira é igual a R. Ok? Esses valores aqui, eles são constantes, não tem um valor numérico associado a ele. Então, se eu colocar dentro da minha expressão, eu terei exatamente essa equação aqui. Só que aí eu passo para o momento final. No momento final, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que meu campo magnético ele vai ter um valor de 5B. Eu terei que o valor da minha corrente elétrica ele vai ser alterado. Então, eu terei um valor IF, diferente de I, ok? E terei o valor do meu raio da minha espira inalterado, ele vai se manter constante. Na questão, em nenhum momento, ele me fala que o valor do raio ele se altera. Então, o valor do raio se mantém constante, o vetor indução magnética é alterado e a corrente elétrica também é alterada. Então, nós temos que analisar a equação do vetor indução magnética. Vamos tentar aqui analisar ela. Vou até escrever ela maior. Vetor indução magnética, ele é igual a constante μ0 vezes o valor da corrente elétrica dividido pelo valor de 2R. Vetor raio não se alterou do momento inicial para o final.
O vetor indução magnética, ele alterou, não foi? Ele aumentou 5 vezes. Ele aumentou 5 vezes, não foi? Para ele ter alterado 5 vezes, eu tenho que alterar ou o valor de R ou o valor de I. O valor de R, pelo que nós vimos, ele não é alterado. O que é alterado é o valor da corrente elétrica. Então, significa que o valor da corrente elétrica ele vai ter que ser alterado. Vetor indução magnética e corrente elétrica, eles são direta ou inversamente proporcionais? São diretamente, né? Então, significa o quê? Se um aumenta, o outro vai ter que aumentar proporcionalmente. Se o valor do vetor indução magnética ele aumentou 5 vezes, a corrente elétrica ela vai ter que ter aumentado também 5 vezes. Porque as duas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Eu poderia aumentar o valor 5 vezes de B sem alterar o da corrente elétrica? Sim. Isso poderia acontecer se eu diminuísse o valor do meu raio pela quinta parte. Se eu diminuísse o valor do raio pela quinta parte, eu aumentaria o vetor indução magnética 5 vezes. Mas no meu problema, o valor do raio se mantém constante, ele não se altera. Então, conclusão. Nós temos que no momento final, quando o vetor indução magnética ele é igual a 5B, o valor de IF ele é igual a 5I, né? Já que o valor da corrente elétrica ele também vai aumentar 5 vezes em comparação ao momento inicial. Conclusão, eu tenho que IF é igual a 5I, I se mantém, dividido por I dividido por I é igual a 1, então nós temos 5 dividido por 1, 5 dividido por 1 é igual a 1. Então, meu resultado me diz que a razão entre corrente final dividido pela corrente I, ela é igual a 5. Então, essa é a minha resposta. Qual alternativa vai estar correta? 1 sobre 5? Não. Poderia ser esse resultado se acontecesse o quê? Poderia ser 1 sobre 5 se fosse I dividido por I final, se fosse a razão inversa. A razão é inicial pela final, mas como não acontece isso. B é igual a 1 sobre 25? Não. É igual a 5? Sim. Alternativa correta, letra C. Então, essa é a nossa resposta correta. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho sobre o conceito de campo magnético em uma espira circular. Sempre devemos recordar da equação e ver quais variáveis são direta ou inversamente proporcionais. Porque deu 5i o valor da corrente final, porque o valor do vetor indução magnética B ele é diretamente proporcional ao valor de I. Então, se eu aumento 5 vezes o valor de B, eu vou aumentar proporcionalmente o valor de I 5 vezes também. Ok?